Olá, turma! Vamos dar continuidade à nossa aula de matemática sobre números decimais. Hoje nós vamos relacionar as frações decimais com números decimais. Vamos entender o que elas têm em comum, o que tem aí que liga um ao outro, fração decimal e números decimais, certo? Então, vamos começar analisando esse quadro. O que acontece? A gente percebe que essas frações, elas estão com denominadores 10, 100 e 1000. E quando eu tenho esses denominadores, eu leio eles de qual maneira? Décimos, centésimos e milésimos, certo? Então, aqui no caso, nós temos 1/10, 1/100 e 1/1000. Lembra lá na aula anterior que a Pro falou para você que de acordo com a quantidade de números após a vírgula, eu vou chamar o número decimal de décimos, centésimos e milésimos? Então, as frações decimais e os números decimais, eles têm tudo a ver um com o outro. Eles podem ser representados dessas duas maneiras. Então, por exemplo, 1/10, eu tenho que ter quantos números após a vírgula? Um número após a vírgula. 1/100, quantos números nós temos após a vírgula? 2 números após a vírgula. 1/1000, 3 números após a vírgula. Lembra que a Pro relacionou a quantidade de zero de cada número com a quantidade de números após a vírgula? Exatamente. Então, os zeros dos denominadores dessas frações, eles determinam a quantidade de números que nós temos após a vírgula. Vamos entender melhor analisando essa situação. Então, olha só, a quantidade de zero do meu denominador vai determinar a quantidade de zero que eu tenho após a vírgula. Então, aqui eu tenho o número 15, eu tenho a fração 15/10. E eu preciso transformar essa fração em número decimal. O que você vai fazer? Você vai pegar o 15 e vai representar ele normalmente. E aí você vai analisar, eu tenho 1 zero após a vírgula, então quantas casas decimais eu tenho que ter após a vírgula? 1. E aí a gente coloca a vírgula aqui entre o número 1 e o número 5. E a partir disso eu tenho qual número decimal? 1 inteiro e 5 décimos, certo? Então, sempre é preciso lembrar que a quantidade de zero do denominador da fração vai determinar a quantidade de números após a minha vírgula. Aqui nessa situação, olha só, nós temos o 31 centésimos. Eu coloco o 31 aqui. Quantos números eu tenho que ter após a vírgula? 2, porque aqui eu tenho 2 zeros. Ah, Pro, mas o 31 é só 2 números. O que eu vou fazer? Vou acrescentar a vírgula e um número antes dela. Sendo assim, eu vou ter 0,31. Como que nós lemos esse número decimal? 31 centésimos. O 100 aqui da minha fração decimal, centésimo. 2 zeros após a vírgula, centésimos. 31 centésimos. E aqui nesse caso, olha só, eu tenho 7 milésimos. Nessa situação, eu vou colocar o número 7. E aí, quantos números eu preciso ter após a vírgula? 3. Então, eu vou completar com zeros. Eu vou adicionar 2 zeros, vírgula, mais um zero. Para que assim eu tenha 3 números após a vírgula, certo? 3 casas decimais. Aqui é a mesma coisa, olha só, eu tenho 4 zeros. E eu preciso ter 4 números após a vírgula. Então, eu vou acrescentar e completar aqui a vírgula e um zero antes dela, porque eu preciso ter 4 números após a vírgula, 4 casas decimais, certo? Então, novamente, a Pro reforça. A quantidade de zeros do meu denominador vai determinar a quantidade de números após a vírgula. Se eu precisar, igual aqui, acrescentar a vírgula e um zero antes para poder ter 4 números, eu vou fazer. Se eu precisar acrescentar 2 zeros aqui antes do número 7 e mais a vírgula e o zero, eu vou fazer. Nessa situação, eu não acrescento os zeros após o número 7, para ficar, por exemplo, 700. Não, eu tenho que acrescentar os números antes, os 2 zeros antes do número 7, para ficar aqui 7 milésimos. 7 milésimos, certo? Continuando, a gente tem aqui mais uma situação para que vocês possam entender melhor. Então, olha só. Quando você vai transformar essa fração em número decimal, o que você pode fazer? Você pega o número representado no numerador, 5.820,
Aí você vai analisar, são 4 zeros, então eu preciso ter 4 números após a vírgula. E aí você acrescenta a vírgula e o número 0 antes do valor, para que assim você tenha um número decimal determinado, que realmente precisa ser representado, certo? Então eu só consigo transformar em número decimais as frações que têm como denominador o 10, o 100, o 1000 ou 10.000? Não, a gente consegue transformar qualquer fração em número decimal. E para isso a gente usa a divisão. Então eu vou explicar para vocês agora como que nós vamos fazer. Eu vou explicar para vocês agora como que nós vamos fazer transformar qualquer fração em número decimal, tá? Fiquem atentos. Apenas as frações com denominador 10, 100, 1000 ou números assim, né, arredondados, a gente pode transformar em fração decimal. Qualquer fração a gente pode transformar em fração decimal utilizando a divisão. Como que nós vamos fazer essa divisão? Tem aqui, a Pro vai explicar para vocês uma regrinha nova, então prestem bastante atenção. Aqui no caso, 3/15, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a divisão, né? 3 dividido por 15. Vamos dividir o numerador pelo denominador. Pro, mas como? Que é um número menor, aquela coisa toda. Então, agora entra a regra. Sempre quando eu preciso fazer esse tipo de fração, esse tipo de divisão, o que nós temos que fazer? Nós podemos acrescentar um 0 aqui no dividendo, tá? E automaticamente a gente tem que acrescentar um 0, aqui no quociente. E aí a gente continua a nossa divisão normalmente, como já estaríamos fazendo. Então, por exemplo, 15 vezes que número que dá 2? Que dá 30, desculpa. 15 vezes que número que dá 30? É o 2. 15 vezes 2 é 30, menos 30 deu 0. Esse é o número decimal da fração 3/15, certo? Mas pode acontecer um outro exemplo. 3/150. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos montar a divisão 3 dividido por 150. E aí, o que nós vamos fazer? Acrescenta o 0 no 3, que vai ficar 30, e acrescenta o 0, no quociente. Mas ainda não dá o valor para a gente continuar a nossa divisão, não é verdade? O que fazemos? Acrescentamos outro 0 aqui e mais um 0 no quociente. E aí, a gente vai fazer a divisão. Então, 150 vezes que número que dá 300? Vezes 2, menos 300, deu 0. Então, o número decimal para a fração 3/150 é 0,2 décimos, 2 centésimos. Certo, turma? Vamos para mais esse exemplo. 3/1500. Vamos lá, a gente faz a divisão do 3 dividido por 1.500. Vamos acrescentar o 0, transformando ele em 30, 0, no quociente. Mais um 0 no quociente. Ainda não conseguimos alcançar um valor para fazer essa divisão. Então, a gente coloca mais um 0 e mais um 0 no quociente. Observe que eu vou acrescentar os zeros aqui no dividendo e vou também acrescentar o 0 no quociente. Só que a vírgula nós colocamos apenas no primeiro 0. Os demais não precisa colocar vírgula, apenas acrescentamos os zeros. E nós precisamos fazer esse procedimento até que o dividendo seja um valor maior do que o número que está dentro da chave, do que o divisor. Aí, aqui nessa situação, a gente já consegue fazer a divisão. Então, vai ficar lá, 1.500 vezes que valor que dá 3.000? Vezes 2. Menos 3.000 vai dar 0. Então, o número decimal de 3.500 é 2 milésimos. Certo, turma? E isso a gente vai fazendo. Quando você tem uma divisão e tem uma fração e quer transformá-la em número decimal, você vai fazer essa divisão seguindo a regra de acrescentar o 0 no dividendo e os zeros, no quociente no primeiro momento e só zeros nos próximos momentos, tá bom? Muito bem. O livro de vocês também vai trazer várias informações sobre as frações e a relação entre elas com os números decimais. Leiam com bastante atenção, por exemplo, aqui, olha só.
ele traz o 3 décimos, 3 centésimos e 3 milésimos, então você percebe que aqui se acrescenta apenas vírgula e o zero, por quê? Porque eu só posso ter um número após a vírgula, 10, um zero, um número após a vírgula, 100, dois zeros, dois números após a vírgula, então eu tenho que acrescentar o zero, vírgula, zero também. 1000, 3 zeros, 3 números após a vírgula, então a gente completa com os zeros e a vírgula para poder chegar ao resultado. Ele traz alguns exemplos bem bacanas. Esse aqui, por exemplo, já vai dar um número inteiro, porque como eu tenho que ter apenas um número após a vírgula, eu tenho que colocar aqui a vírgula antes do número 1. Já aqui eu tenho que ter dois números após a vírgula, eu coloco a vírgula antes do número 2 nessa situação. E aqui antes do número 3, tá vendo? Eu não precisei acrescentar zero, apenas a vírgula para chegar no valor determinado. De acordo com a quantidade de zeros do denominador, a gente determina a quantidade de números após a vírgula, certo? Então, ele faz diversas observações sobre décimos, centésimos e milésimos. De acordo, olha só, ele dá uma explicação, 1 zero, uma casa decimal, 2 zeros, 2 casas decimais, 3 zeros, 3 casas decimais, como a Pro tinha explicado para vocês já. E aí fica mais fácil até para vocês compreenderem. E aí a nossa aula termina aqui nesse jogo rápido, que é onde vocês irão transformar essas frações em números decimais. Então, da mesma maneira que é feito aqui nesse exemplo, que foi feito lá no início do vídeo, da nossa videoaula, onde a Pro explicou para vocês essa transformação de fração em números decimais, vocês irão colocar na prática aqui nesse jogo rápido, tá bom? Se tiverem dúvida, podem mandar um WhatsApp para a Pro, que assim que eu receber e puder, eu dou um retorno para vocês, tá bom? Beijo, seus lindos, a nossa aula termina por aqui. Na nossa aula online de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas atividades aqui também, tá bom? Beijos, até mais!